Olá, meus queridos irmãos, bom dia mais uma vez. É um prazer cumprimentá-los e estar aqui compartilhando esse livraço que é o livro de Romanos. Eu gostaria de convidá-los agora a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo número 4. Romanos, capítulo número 4, para o nosso estudo, né? A proposta aqui, ela é voltada para o estudo aqui de cada capítulo do livro de Romanos. Essa semana nós vamos cobrir o capítulo 4, capítulo 5 e talvez parte do capítulo número 6. Antes da leitura, é importante você compreender o contexto do capítulo número 4. Capítulo número 4, ele é antecedido pelo tema, o tema que é Abraão foi justificado pela fé, mas ele é antecedido os versículos de número 21 até os versículos de número 31 do capítulo número 3, que trata sobre a justificação. Então, quando nós terminamos nosso último estudo, nós falamos sobre a importância da justificação. Agora, o que vai acontecer? Aqui agora, no capítulo 4, nós vamos ver como essa justificação ela foi aplicada, ela foi experimentada, ela foi praticada por Abraão e também por Davi. Embora Davi ocupe um espaço muito pequeno no capítulo número 4, porque a preocupação de Paulo aqui é Abraão, mas ele vai usar Paulo também. Então vamos dar uma olhadinha no texto e compreender um pouco melhor o que significa é, esse capítulo, o capítulo de número 4 do livro de Romanos, tá bom? Então vamos lá. Então, primeiramente, é importante dizer que o capítulo número 4 vai tratar de Abraão e a justiça de Deus, a justiça que provém de Deus, tá certo? Como é que a gente pode distribuir esse capítulo? Pode ser distribuído da seguinte maneira. Primeiro, Abraão e a justificação pela fé, que vai do 4, 1 a 8. Depois, Abraão e a circuncisão, 9 a 12. Abraão e os herdeiros da fé, 13 a 17. E Abraão esperando contra a promessa, 18 a 25. Então vamos para a primeira parte. Mas antes, eu queria aqui citar para vocês Charles Swindoll, que ele coloca em sua biografia, né? Ele escreveu alguns livros biográficos sobre Elias, Moisés, Jesus, Paulo, etc. E ele também escreveu sobre Abraão. E ele diz algo bem interessante que vale a pena aqui para nossa reflexão, já que o tema central aqui será Abraão. Embora cada pessoa tenha uma jornada de fé única, Abraão abriu uma trilha para o restante de nós. Sua jornada de fé nos fala sobre nossa própria jornada. Que lindo, né? Então, como foi que Abraão caminhou e como nós devemos caminhar? Então, vamos lá. Vamos compreender aqui o texto, Abraão e a justificação pela fé, versículos 1 a 5. Diz assim: Que diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado, perceba bem, volto aqui a afirmar, o tema aqui é justificação. E ele vai dizer: se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado, atribuído para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está querendo dizer o seguinte: olha, a pessoa ela pode encontrar glória na obra, nas obras, mas essa glória que o ser humano pode alcançar na glória é para benefício, entre aspas, para si mesmo e não diante de Deus. Por quê? Porque Deus ele não justifica ninguém pelas obras. Então, Paulo aqui vai dizer o seguinte: Paulo de cara já diz: olha, presta atenção de como Abraão foi justificado, tá? E ele, Abraão, foi justificado porque creu na justiça de Deus e não por causa de suas obras. Então, Paulo, de cara, ele vai trabalhar, claro, em outros aspectos aqui no livro de Romanos, essa mesma temática, isso aqui é recorrente em Paulo, mas aqui ele já vai de cara dizer o seguinte: atenção, pessoal, atenção. Na salvação, os nossos méritos não existem. Na salvação, os méritos pertencem a outro, pertencem a Deus. Então, aqui vamos aqui compreender um pouco mais o texto. Primeiro, a justificação pelas obras coloca a glória da salvação no homem e não em Deus. E isso é completamente abominável dentro da teologia da salvação, que seria a soteriologia. Ou seja, não existe esse espaço para que o homem possa ser justificado diante de Deus
por suas próprias obras. Segundo lugar, na religião das obras, você é o trabalhador que deve exigir salário. Por quê? Porque você está trabalhando, você está se esforçando, então você merece uma recompensa. Essa recompensa, ela vem através do seu salário. A terceira coisa, Abraão creu no Senhor e isto lhe foi imputado para a justiça, o que diz Gênesis 15, verso 6. Esse crer de Abraão é porque ele, claro, acreditou na promessa do Messias que viria através do seu filho. Então ele acreditou que o descendente ele viria, aquele descendente de Gênesis capítulo 3, versículo número 15. Era isso que ele estava crendo. Ele não estava crendo apenas que a sua esposa ficaria grávida, daria à luz a uma criança. Não, não. É muito maior do que isso. Ele via no nascimento de Isaac um Salvador que viria no futuro. E por isso é que ele foi justificado. E a palavra imputada aqui que aparece, né, logo nesse versículo, diz aqui que a palavra significa atribuir, ou seja, então se Deus estava atribuindo a Abraão que ele era justo, então ele não era justo diante de Deus, mas Deus o tornou justo. Então é muito importante compreender isso. A segunda coisa que te chama aqui a atenção está nos versículos 4 a 8, que diz: É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem o Senhor, a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará ou atribuirá pecado. Então, o que significa isso aqui agora? Paulo agora diz o seguinte: vocês querem aqui saber uma, uma compreensão melhor sobre o que significa na prática essa justificação? E Paulo diz: Eu vou mostrar para vocês o que seria isso. Então, Paulo, aqui, ele cita o Salmo 32. Abra por gentileza aqui o Salmo 32 para a gente verificar isso. Então, Paulo vai dizer o seguinte: Olha, Abraão creu, foi justificado. Agora, eu quero que vocês compreendam que isso que aconteceu com Abraão também aconteceu com Davi. Então, no Salmo 32, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar a confissão de Davi. O Davi que estará ali arrependido, né? O Davi que ele aqui ele apresenta um cântico de graças, um dos 7 salmos, e é provável que Davi tenha composto esses salmos aqui, amigos, com base na experiência que ele teve com Betseba, assim como o Salmo 51. Ou seja, quando Davi escreve o Salmo 32, assim como o Salmo 51, você está vendo aqui um Davi arrependido, um Davi que foi quebrado, um Davi que foi machucado, um Davi que tem as consequências terríveis do seu pecado, mas é um Davi que está se levantando, que está se levantando. Então, perceba aqui o que é que Davi diz. Olha, ele fala, apesar de tudo, bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas. Bem-aventurados. E diz mais, e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. Imagine só uma pessoa como Davi que mentiu, matou, adulterou, mas ele foi até Deus. E quando ele foi até Deus, Deus o justificou. E é interessante, né? Que os pecados ali que Davi estava sentindo, que Davi lembrava, que Davi ainda sentia as consequências e as marcas do seu pecado, ele diz o seguinte: a quem o Senhor, feliz, né? A quem o Senhor jamais atribui pecado. Nós não temos essa autoridade, sabe? Mas Deus tem essa autoridade. Lembre-se de uma coisa: não importa a vida de ninguém, se voltou para Deus com fé e com entrega, a conta é zerada, completamente zerada. Não importa o tamanho do meu pecado, não importa aquilo que eu realizei, não importa o que existe nas minhas mãos, o que existe ainda na memória, na minha cabeça, o que importa é aquilo que Deus é capaz de fazer. Sabe, compreender Romanos é libertador. Compreender Romanos é libertador. Porque Romanos diz para a gente o que Deus pensa sobre a nossa condição e como Deus age em nossa condição. E aqui Davi diz: olha, o pecado ele gera dor, sofrimento, angústia, morte, culpa, mas o perdão gera felicidade.
O perdão gera felicidade. É por isso que Davi diz: feliz é o homem. Feliz é o homem. Mas como é que eu saio de um estado, de um pecado que me machucou, que me envergonhou, que me expôs, para uma vida justificada? Como? Quando eu acredito. Então, o acreditar nas promessas de Deus é algo tão forte, tão poderoso na Bíblia, que embora eu esteja sentindo algo diferente, e às vezes nós, latinos, brasileiros, gostamos muito do sentir, né? Nós somos muito fortes assim no sentir, nós somos muito expressivos. A Bíblia está dizendo o seguinte: olha, não precisa sentir, não. Não precisa sentir, não. Precisa é acreditar. Acreditar. Você sabe o que é que a Bíblia está dizendo aqui? Você pode sentir o seu pecado, você pode sentir as consequências que o seu pecado traz, mas você tem que acreditar nas promessas de Deus. E dentre essas promessas é: você está perdoado. Você está perdoado. Nós não devemos viver daquilo que o pecado é capaz de provocar em nossa vida. Nós temos que viver por aquilo que a graça de Deus é capaz de provocar em nossa vida. É nesse aspecto que a gente precisa viver. É com Ele, não é com nós, conosco. É com Ele, é aquilo que Ele realiza. Continuando essa exposição, vamos aqui compreender alguns detalhes. O primeiro deles, quando a gente percebe a palavra escrita aqui, a palavra bem-aventurado é feliz. É a mesma palavra ali, makairos, né? É a mesma palavra de Mateus, capítulo número 5, Apocalipse também, a mesma coisa. Aqui você vai encontrar que iniquidade é a violação da lei. Aqui você vai encontrar que pecados que ele está falando aqui são falhas, são defeitos, é a hamartai, né? Ou hamartia, perdão, hamartiai, são os pecados de defeitos, de falhas de caráter, especificamente. Quando ele fala aqui de cobertos, né? Ele está falando de uma manta de mortalha, né? Aquilo que se coloca sobre o corpo de um morto. Então, Davi está dizendo o seguinte: olha só, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. É como se Deus estivesse cobrindo aquele corpo que está morto, mas cobrindo com o seu perdão. E por último, Deus deseja que saibamos que Ele não só nos perdoou, mas também nos trata como se nunca tivéssemos pecado. Eu quero aqui me deter num detalhezinho aqui com vocês. Espera aí. Deus, quando eu sou perdoado, a conta está zerada, pastor, está zerada. Só que existe uma coisa, sabe, irmãos? Eu sou pastor há alguns anos. Eu já tratei e hoje sou ministerial. É um grande privilégio, uma grande honra poder servir a Deus e a igreja dessa maneira. Mas o que eu já percebi, sabe, dentro das vezes dentro da própria igreja, sabe, é que quando uma pessoa erra, aquela pessoa, algumas pessoas da igreja carimba, sabe? É aquele carimbo, né? Não, aquele ali foi um adúltero. Não, aquele ali roubou. Não, aquele ali. Então, peraí. Também uma coisa. Pessoa errou, pessoa errou. E se a pessoa errou, ela se arrependeu, foi a Cristo, acabou, irmãos. Ninguém, nem eu, nem você, ninguém tem o direito de lembrar dos erros do outro se Deus já esqueceu. Você está se posicionando como Deus. Ninguém pode resgatar, ninguém pode carimbar, ninguém pode selar alguém por um erro que cometeu, porque eu estou olhando, sabe por quê? Eu estou olhando para mim. Olha como eu sou justo. Aquele ali errou. Aquele ali que está carimbado. Um dia eu conversei com uma pessoa que tinha cometido assim, um pecado muito grave, né? E foi muito público. Ele disse: Não, nunca mais eu seria a mesma pessoa, nunca mais seria aceito, eu sempre vou ficar com essa marca. Eu quero dizer uma coisa para você, escute bem isso que eu vou falar aqui agora. Quem pecou e quem errou, e foi até o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a conta está zerada, a página está branca e é uma nova história, tá? É uma nova história. Então, pare de olhar para as pessoas com rótulos de que ela vai para a igreja, ela tem que ficar se escondendo, tem que ser tímida. Quero dizer uma coisa, irmãos. Aonde
abundou o pecado. Deus veio e fez muito mais na vida do pecador do que o pecado foi capaz de fazer. Você sabia disso? Deus faz no pecador aquilo que o pecado veio e distorceu, deformou, mas a graça vem para reformar. A graça vem para erguer. A graça vem para levantar. Então, escuta uma coisa: não importa o seu passado, não importa a distância que você percorreu, não importa as lembranças que estão nas mãos, nos pés, no seu corpo, daquilo que você praticou. Se você vai a Cristo, existe um poder sobrenatural, fora do comum, sobre-humano, que é capaz de tornar você um filho de Deus e não um escravo do pecado. Você crê nisso? É isso que Paulo está dizendo, citando Abraão numa experiência da promessa do Salvador e na experiência salvífica, perdoadora de Davi. Continuando, olhando para essa realidade, Paulo volta a Abraão e vai falar sobre a circuncisão. E aqui ele diz: Vem, pois, esta bem-aventurança. Que bem-aventurança foi essa? Do perdão, da restauração, sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Ou seja, sobre alguém que já tem a marca da aliança ou alguém que não tem a marca da aliança. Visto que, dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como lhe foi imputada? Estando ele circuncidado ou incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Espera aí. Quando foi que Deus perdoou você? Quando você já era crente, guardava o sábado, quando você ia para a igreja, era fiel à sua esposa? Não, 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 não. É quando aquele camarada ia para o motel adulterar, Deus amou ele e queria que ele se arrependesse. Quando o camarada ia para as micaretas da vida, para os carnavais da vida, Deus amou. Quando as pessoas estavam ali fraudando no seu trabalho, roubando no seu trabalho, Deus estava amando. E Deus olhava para todas essas condições, essas múltiplas condições, e Deus estava dizendo: Estou aqui para restaurar você. E aonde as pessoas estavam pecando, naquele cenário, naquele lugar, naquelas condições, Deus disse: Estou aqui para restaurar você. Deus, muitas vezes, sabe, ele nos justifica no lugar onde a gente está pecando. Você sabia disso? Por quê? Porque não importa o lugar. O que importa é quando você se envolve. Primeiro, Deus muda aqui dentro, sua condição de pecador. Depois ele coloca você onde você deve estar. Lembre-se de uma coisa. O que Paulo está dizendo aqui é, olha, Deus nos achou numa condição horrível. E quando a gente se voltou para ele, ele justificou a mim e a você, imediatamente. Então não foi por performance de Abraão. Não foi para Abraão olhando para o seu órgão genital, dizendo: Olha, agora eu tenho poder para multiplicar, para fazer uma descendência. As promessas de Deus, de Gênesis 12, vão se cumprir agora na minha vida, por causa da circuncisão. Não. Aí Paulo diz o seguinte: Não, ele não foi justificado por causa da circuncisão, não. Ele não foi justificado por causa daquela aliança que Deus fez com ele. Justificação vem antes. E isso é incrível. Isso é incrível. Então, o que nós podemos entender aqui? Primeiro, Abraão não foi circuncidado até alcançar os 99 anos. Quando seu filho Ismael tinha 13 anos, ele foi circuncidado. Ele e todas as pessoas. Tá? A experiência da fé demonstrada por Abraão na promessa de Deus ocorreu antes que Ismael nascesse. Segundo, o Antigo Testamento mostra que a sua justificação antecedeu em muito a circuncisão. É o que nós encontramos aqui em Gênesis 17 e também em Gênesis capítulo número 15. Agora, Paulo continua ainda com esse tema da circuncisão e veja o que ele diz. E recebeu a circuncisão, o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem. Ou seja, Abraão, ele antecede, aliás, ele precede, ele vem antes daqueles que iriam ter a mesma experiência dele, de pecador para pessoas justificadas. E diz mais: embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, atribuída a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não apenas circuncisos,
mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, Deus diz para Abraão, quando Ismael nasce, né? Depois de 13 anos, que ele deve circuncidar-se, para dizer: olha, isso aqui é a promessa, viu? Você vai ser pai de uma grande nação, não pelos seus méritos. Todas as vezes que ele olhasse para o órgão genital ali, porque a circuncisão era no órgão genital masculino, ele sempre iria lembrar de uma coisa: a promessa é minha, sou eu que estou fazendo a promessa, não é você que está fazendo a promessa. A promessa que vai vir um descendente, a promessa que vai vir um salvador, não se esqueça que a descendência sou eu que estou prometendo. E você precisa crer. Então, antes desse sinal, Abraão deveria acreditar que viria o Salvador. E aqui nós vemos que, da mesma forma, nós adventistas cremos, né, que o batismo ele vem como sinal substituto da circuncisão. Da mesma forma, para o cristão, o batismo não traz justiça, mas a ordenança pode ser considerada como sinal e selo da fé da justificação experimentada antes do batismo. Ou seja, o batismo não justifica ninguém, mas é um selo que confirma que a pessoa foi justificada por Deus, ok? Nessa condição, ele é um modelo e exemplo. Aqueles que seguem seus passos, aqui fala de Abraão, são considerados seus filhos espirituais. Agora, Abraão e os herdeiros da fé. O que nós podemos entender? Paulo diz: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência cobre a promessa de ser herdeiro. Agora, Paulo usa não somente o recurso da circuncisão, mas também agora da própria lei. E se mediante a justiça da fé, pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Então, o que é que nós podemos entender aqui desse verso? Paulo está dizendo o seguinte: irmãos, olha, o tema aqui é justificação, o tema não é lei. Entenda bem isso. O tema aqui é justificação, o tema não é lei. Então, Paulo aqui está dizendo novamente o seguinte: olha, lembre-se, Abraão não foi justificado pela circuncisão, assim como também ele não foi justificado pela lei. Ou seja, em ambos os casos existe algo comum aqui. O que existe de algo comum? É que ninguém é justificado por obras, tanto a circuncisão como também da lei. Na língua grega, há duas palavras que significam promessa, e aqui está o que ele está falando, né? Coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Uma é hiposquesis, que significa promessa sujeita à condição. E a outra é a apageleia, que significa uma promessa que não tem condição, ou seja, ela vai ser cumprida de qualquer forma. É dessa promessa que, que, que Paulo está falando. Longe de justificar o pecador ou de tranquilizar a lei, vamos descobrir aqui qual é o aspecto da lei. A lei o condena. Por que o condena? Porque a lei vai dizer para mim e para você: você é adúltero, você está roubando, você está dizendo o nome de Deus em vão, você é transgressor do sábado. Mas a lei ela não aponta para nós uma solução. A solução que aponta para nós é o Espírito Santo dizendo que nós devemos ser justificados pela fé. Avançando mais um pouco do capítulo 4, versículo 16 e 17, Paulo diz: esta é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça. Olha que coisa linda isso, né? Tem que ser pela fé para que a gente alcance a graça. A fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Vamos aqui entender um pouquinho sobre essa questão de trazer à existência é, aquilo que não existia. Ou seja, quando Deus ele busca a experiência de Abraão, como Deus cria essa experiência, essa história de Abraão, vai até ele, procura ali em Ur dos Caldeus, ele sai, ele acredita primeiro na peregrinação, depois ele acredita na promessa e por isso ele peregrina, por isso ele cria, ele constrói os altares, né? É importante nós aqui descobrirmos algo que nos chama muito a atenção quando se fala dessa experiência de Abraão. E o que que nós podemos aqui enxergar na experiência de Abraão? É que esse Abraão que saiu, que acreditou, ele se torna pai, e é isso que o texto está aqui afirmando, para que a gente siga as mesmas pegadas de Abraão, como disse Charles Swindoll. Ou seja, a gente precisa crer. Amigos queridos,
A fé, ela possui um aspecto extremamente relevante em nossa vida. Porque muitas vezes nós vivemos, entenda bem uma coisa, tá? Nós vivemos por aquilo que nós acreditamos. Algumas pessoas vivem pela política e creem nisso, vivem disso. Algumas pessoas creem em algumas coisas extremamente místicas que não têm nenhuma base na palavra de Deus. É por isso que elas vivem. Nós vivemos por aquilo que nós acreditamos. E quando nós acreditamos em algo, nós também temos coisas que nós não acreditamos. E o que que nós devemos acreditar? O que que Abraão nos ensina? Que Abraão tinha todas as impossibilidades. Porque, primeiro, era um homem velho e, e, e sua esposa era estéril. A primeira referência que se faz na Bíblia de Sara é que ela é estéril. Isso é terrível. Porque uma mulher que era estéril era considerada uma mulher de menos valor, uma mulher que não tinha o agrado de Deus. Ou seja, você tinha um problema social que você não tinha muita importância. Naquela sociedade já não tinha muita importância a mulher. Segundo, você tinha um outro problema. Porque as mulheres que não tinham filhos eram consideradas mulheres que tinham o desfavor de Deus. Isso significa que ela tinha um problema de natureza espiritual. Era terrível isso. Então, a primeira coisa que diz de Sara é que Sara não poderia ter filhos. Mas é interessante, né? Deus pega todas as impossibilidades, biologicamente falando, para realizar uma promessa. Isso, de alguma forma, pode nos ensinar alguma coisa. O que é que nós podemos aprender? É que Deus não trabalha dentro das possibilidades, irmãos. Deus não trabalha dentro daquilo que é previsível. Deus trabalha com as coisas que são imprevisíveis, das coisas que são impossíveis, das impossibilidades da vida, para que a sua promessa ressalte diante dos nossos olhos. Receba a relevância, a importância, a riqueza, a beleza que ela possui. Por isso, vamos para aqui para a última parte, que essa última parte também tem algo muito, muito interessante a nos dizer. Dos versículos 18 até ao versículo 19, Paulo diz assim: Abraão esperando, né? Contra a esperança. Interessante isso, né? Esperando contra a esperança, né? Ou seja, ele estava esperando contra algo que era dificilmente poderia acontecer, que ele seria ser pai com 100 anos, né? Creio para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe foi dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada, ou seja, com todas as circunstâncias que se levantavam contra a promessa, ele acreditou e ele foi em frente. O que que eu posso aprender com Abraão? É que talvez eu não tenha nenhuma condição de ser salvo. Todas as tendências que existem em minha vida, todo o meu histórico aponta para uma pessoa perdida, de altos e baixos, mas no fundo perdida. E diante de todo esse quadro que é construído, que é pintado da minha realidade espiritual, eu não tenho muita segurança do meu futuro, eu não tenho muita certeza de salvação, mas diante de toda essa realidade, eu creio. Diante de tudo aquilo que pode me levar a perder a salvação, diante das minhas falhas, diante das minhas quedas, diante das minhas culpas, eu ainda continuo acreditando. Aqui é algo que eu quero só dizer, olhando para você, olhando nos seus olhos. O que que eu posso dizer diante de toda essa realidade? Satanás, ele não está preocupado, a preocupação de Satanás não é derrubar você. Tem crente que pensa, fulano caiu, eu não quero cair, Senhor, e tudo mais. Ok. O nosso maior problema não são nossas quedas. O nosso maior problema, sabe o que é? É acreditar que a gente pode continuar, que a gente pode se levantar. O que me deixa impressionado em Davi é quem foi Davi antes e quem foi Davi depois. E foi esse exemplo também aqui que me chama a atenção. Homens e mulheres que creem na justiça que vem de Cristo, eles não são prisioneiros dos seus erros. Eles não são escravos dos seus erros. Eles não vivem uma vida de martírio. Eles não vivem assim. Você sabe por quê, irmãos? Porque Satanás, ele não quer que você acredite que existe um recomeço. Satanás está muito mais preocupado em que você não acredite que é possível continuar do que simplesmente fazer você cair.
Ele faz você cair para que você não enxergue mais possibilidades para continuar. No fundo, ele quer convencer você. Não existe mais alternativa para você. Olha o que você fez. Olha quem você é. Olha o que você alimenta. Olha o que está na sua natureza. Olha o que está no seu coração. Então, ele, muitas vezes, ele coloca isso no nosso coração, ou tenta colocar isso no nosso coração, para dizer: não tem mais jeito para você. Então, Satanás, ele derruba para que você não creia. No fundo, a maior preocupação dele não é só derrubar, não é só fazer você cair. A grande preocupação dele é fazer com que você não se levante. Mas louvado seja Deus, porque a Bíblia diz que o justo pode cair, mas ele se levanta. Você sabe por quê? Porque ele continua acreditando na promessa. E continuar acreditando na promessa está toda a diferença. Vamos para a parte final. Aqui o que nós podemos entender, em primeiro lugar, que apesar das circunstâncias desesperadoras, Abraão continuou a exercer esperança e fé. Ele acreditou na promessa de que a descendência da sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas. Em segundo lugar, ele era incapaz de ter filhos, conforme Hebreus 11:12. A primeira promessa de um filho foi feita a Abraão antes do nascimento de Ismael, aos 86 anos. Ismael nasceu. A segunda promessa foi feita aos 99 anos. E ele deveria crer. E Deus disse: Ismael não é o herdeiro é Isaac. E aqui, caminhando mais para o final, diz: ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé. Se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado por justiça. Ou seja, com o tempo, sua convicção, sua certeza, ela não diminuiu. Com o tempo, sua certeza, apesar de tudo aquilo que poderia ser contrário, ele continuou acreditando. O que que nós podemos aqui, irmãos, compreender? Que, primeiro, quando se fala dessa promessa, isso pode ser entendido no sentido de que é demonstrado pela fé de Abraão. Sua fé cresceu à medida que ele caminhava com Deus. A segunda coisa é que todos os que creem nas promessas divinas honram a Deus. Ou seja, é muito difícil você se relacionar com alguém que não acredita no que você fala. E Deus fica muito triste, sabe, quando você não acredita no que ele está falando. E a gente precisa acreditar. E a terceira coisa, a fé em Deus é a essência, um relacionamento pessoal com Deus. O conhecimento e a confiança que Abraão tinha em Deus eram tamanhos que estava pronto para aceitar tudo o que Deus dizia e para obedecer o que ele ordenava. Por último, vamos chegar aqui então a esses versos finais que dizem: não somente por causa dele está escrito que foi levado em conta, mas também por nossa causa. Ou seja, toda a experiência que você está vendo de Abraão é por nossa causa. Ele diz: porque a nós igualmente nos será imputado, ou seja, essa justiça que vem de Deus, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Aleluia! Aleluia! O que é que levou Jesus Cristo ao Calvário, a sua entrega? E o que é que Jesus Cristo nos trouxe quando ressuscitou? A nossa salvação. A nossa salvação. E aqui eu quero concluir com duas coisas. A primeira, a ressurreição de Cristo é a garantia suprema de que o poder vivificante de Deus pode triunfar sobre a morte e que pela fé esse poder criativo está disponível para restaurar em você e em mim a imagem de Deus. Isso significa, amigos, que Deus é especialista em cumprir promessas. É duro, sabe? Quando você é casado, a esposa não acredita no esposo. É difícil, é lamentável, né? Quando o esposo não acredita na esposa, ou quando você tem um amigo que o amigo fala alguma coisa e você não acredita. É duro quando você vive um relacionamento que as pessoas não acreditam nas suas palavras. Mas que conforto, né? Que conforto, que paz existe quando alguém fala algo e você acredita e as pessoas acreditam em sua palavra. Deus quer que você acredite na palavra dele. Cristo morreu por você. E a morte dele não foi em vão por você. Eu quero concluir aqui com uma citação que me tocou muito essa semana passada, que fala sobre o que Cristo é capaz de fazer na vida de uma pessoa que se entrega a Ele. Se prepara aí que essa citação aqui é poderosa, tá? Se prepara aí.
Olha o que diz o livro Atos dos Apóstolos, página 267. Diz assim, perdão aqui que está unido, mas diz assim: mediante o poder de Cristo, homens e mulheres têm quebrado a cadeia do hábito pecaminoso, têm renunciado ao egoísmo. O profano tem se tornado reverente, o bêbado, sóbrio, o pervertido, puro. Pessoas que tinham a semelhança de Satanás transformaram-se na imagem de Deus. Essa transformação em si é o milagre dos milagres. Amém? O milagre dos milagres. O maior milagre, amigos, não é ter casa própria, carro, dinheiro, recursos, não é emprego e nem tampouco saúde, viu? O maior milagre é viver uma vida perdoada, transformada. Aquilo que nenhum ser humano é capaz de fazer por outro, Deus é capaz de fazer em nós. Quanto mais você vai acreditar nisso, você nunca vai perder a esperança do que Deus pode fazer com algum familiar seu. Você sabe por quê? Porque aquilo que você experimenta, você acredita. Amigos queridos, nós não éramos bonzinhos. Nós não éramos pessoas educadas, pessoas puras, pessoas verdadeiras. Não. Todos pecaram, diz Paulo em Romanos, capítulo de número 3. Todos. E a solução para o ser humano está em um nome: Cristo. Está em um instrumento: a cruz. Está em uma realidade: a tumba vazia. Que Deus te abençoe e te fortaleça hoje. Exercite sua fé e descanse em Deus. Feche seus olhos. Vamos falar com Ele agora. Bom Deus e bom Pai, obrigado porque Abraão nos ensina que não existe vitória fora da fé. Não existe vitória fora de acreditar em tuas promessas. E é nessas promessas que nós acreditamos, esperamos, porque o Senhor é capaz de cumprir cada uma delas. Como disse Davi, feliz é o homem que tem a sua transgressão apagada, os seus pecados perdoados. Se alguém hoje está assistindo essa sala, eu te peço, bom Deus amado, que sua culpa seja substituída pelo perdão. Que a tua graça, que é universal, alcance a todos nós. Que sua graça, que é individual, nos ajude a crer que ela é a nossa maior riqueza. Eu te peço, ó Deus amado, que a gente creia que não importa tendências em nossa vida, que o Senhor não possa trabalhar nelas e possa mudar essa natureza que tantas vezes nos afasta do Senhor. Realiza, bom Deus, em nós o que nós não podemos fazer. Mas o Senhor tem espaço nesse templo, nesse corpo, para realizar em nós tudo o que o Senhor desejar. Nos resgata, Senhor, para que a tristeza seja substituída por alegria, substituída por alegria. Que a dor seja substituída pela paz. Que a culpa seja substituída pelo perdão. Que um coração escravo seja substituído, ó Deus, por uma vida liberta. Tudo isso só é possível quando acreditamos. Justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Nos abençoa em nome de Cristo. Amém. Amém, amém e amém. Pastor Lucas, muito obrigado por esta mensagem que aquece o coração da gente. Pude ver aqui alguns irmãos e irmãs com um largo sorriso enquanto o senhor estava pregando, né? Porque essa mensagem da justificação, ela é poderosa para trazer paz ao nosso coração, como o senhor mencionou. Compreensão da carta de Paulo aos Romanos é libertador. Então, louvado seja Deus pela vida do Senhor e por essa mensagem tão poderosa que o Senhor apresentou para nós nessa manhã, que vai nos dar aí ânimo
para prosseguir na caminhada cristã. Tá? Louvado seja Deus, pastor. Muito Amém. obrigado. Um abraço. Deus abençoe vocês. Orem pelas reuniões que nós estamos tendo aqui na divisão agora. E para nós tem sido assim uma inspiração muito grande. E permita que concluir fazendo aqui uma propaganda, tá certo? Eu quero aqui Claro. fazer propaganda para vocês, tá? Amigos, ontem nós participamos aqui na divisão de, de um programa, né, de reuniões com projetos para os próximos anos da igreja. Vem muita coisa boa por aí. E entre as novidades que nós temos é a nova coleção do Espírito de Profecia, que é uma coleção com a linguagem mais atualizada. E a outra bênção que eu quero apresentar para vocês, inclusive eu usei essa Bíblia aqui hoje, é essa aqui, ó. É a nova Bíblia Entrios, tá? Com uma linguagem mais contemporânea, mas sem perder sua essência. E esse material já está à disposição nas lojas CPBs, também online, você pode pedir, etc. Mas é uma leitura da Nova Almeida atualizada, tá certo? Então, assim, é uma linguagem muito boa, muito boa. É uma linguagem que a igreja está adotando, a TV Novo Tempo também como padrão. E eu tenho certeza que quando você lê essa Bíblia, você vai gostar muito. Queridas irmãs, o recado aqui é para vocês, viu? Eu sei que você está vendo aqui uma Bíblia preta, tá? Mas tem a versão rosa também para vocês, tá bom? Então, continue lendo a palavra é libertadora e a gente precisa compreender-a melhor. E agora nós temos uma versão mais contemporânea que vai dar mais prazer ainda à leitura da Bíblia. Obrigado, pastor. Deus abençoe a todos. Amém. Muito bom. Só bênção hoje, né? Pastor Lucas trouxe para nós aqui. E eu finalizo aqui, pastor, nossa interação dizendo que eu amo o Senhor, preciso do Senhor para ser feliz, o Senhor é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque o Senhor, o pastor Lucas Alves, existe. Um excelente Amém. dia aí, Amém. abençoado Amo na presença. vocês. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.